Bom, então continuando aqui com a configuração aqui do projeto Demo 5, vamos agora verificar aqui alguns outros arquivos de configuração do projeto, tá? Então nós iremos aqui acessar a aba Arquivos, tá? Nessa aba Arquivos nós podemos ver que temos aqui um arquivo build.xml. Eu vou abrir aqui este arquivo, ok? Esse arquivo ele é criado automaticamente pelo NetBeans. Quando você cria um projeto, ele automaticamente cria esse arquivo build.xml. Tá? O script que nós podemos incluir aqui nesse build.xml, ele é o Apache Ant. Tá? Então, o NetBeans ele utiliza-se desse script Apache Ant para realizar algumas tarefas, como, por exemplo, realizar a compilação das classes do projeto. Ele utiliza também esse script Ant para realizar, para gerar os jars que fazem parte da aplicação, por exemplo. Ok? Aqui nós temos, esse arquivo foi criado automaticamente pelo NetBeans e ele aqui mostra alguns exemplos de como você pode utilizar, como você pode personalizar esse arquivo para realizar as tarefas personalizadas. Ok? Outro arquivo que nós temos aqui também no projeto e que o NetBeans utiliza para realizar essas tarefas é o build.impl.xml, ok? Como vocês podem perceber, nesse arquivo nós temos aqui várias tarefas, tá? Que o NetBeans executa quando ele vai, por exemplo, compilar as classes do projeto, tá? É interessante dar uma analisada nesse arquivo, tá? Só que antes de você analisar esse arquivo, é importante também que você acesse aqui a página do projeto Apache Ant, tá? Vamos verificar aqui. Temos aqui o link para esse projeto, tá? Esse Apache Ant é uma biblioteca Java, ok? E ele é utilizado para realizar aquelas tarefas lá pelo NetBeans, ok? Então aqui temos várias informações sobre esse projeto. Nós não vamos abordar aqui sobre esse projeto, tá? Não é o objetivo aqui do curso, mas é interessante que você acesse essa página e leia as informações que tem disponíveis aqui nessa página, tá? Pelo menos para compreender, para ter uma noção de como funciona o script Ant, ok? O Apache Ant, tá? Bom, esse arquivo aqui, build.implementation.xml, nós não vamos realizar alterações nesse arquivo, tá? Nós vamos realizar alterações aqui somente no build.xml, tá? Então vamos abrir aqui a pasta onde está a nossa biblioteca do OpenSwing. Então aqui dentro dessa pasta nós podemos observar que nós temos aqui um arquivo chamado build.xml. Ok? Eu vou abrir aqui este arquivo. Nesse arquivo aqui nós temos várias tarefas. Tá? Então primeiro aqui nós temos a definição de uma propriedade, temos aqui novamente a definição de outra propriedade, temos aqui uma target, que o nome dessa target é init, tá? Ela vai iniciar o build, né? Temos outra target aqui, compile core. Essas targets que nós estamos visualizando aqui, elas são targets utilizadas para compilar os fontes do OpenSwing, ok? E dentro desse arquivo build.xml aqui do OpenSwing, nós temos também algumas tarefas que são realizadas para compilar, por exemplo, o Demo 5, tá? Então, essa target aqui, por exemplo, a target all, ela chama a target SignLib, Demo 5, Demo 10 e Demo 18. Vamos pesquisar aqui novamente por Demo 5. Então aqui nós temos a target, cujo nome é a Demo 5. Tá? Então nós temos aqui várias tarefas para realizar, né, após a compilação lá do projeto do Demo 5. Ok? E essa target ela tem que ser chamada depois de chamar a target SignLib. Então vamos pesquisar aqui por essa target. Aqui está, ok? Essa target ela vai invocar common, client, server, source common, source client e source server,
tá? Se vocês perceberem aqui na pasta do projeto, aqui em Build, nós temos esses jars, ok? Então temos aqui o Client OS, Commons OS, temos aqui o Server OS, Source Client OS, Source Commons OS e o Source Server OS, ok? Então essas targets que são chamadas aqui por essa target, elas vão gerar esses jars, ok? Bom, eu vou copiar inicialmente essa target aqui, a SignLib, ok? E vou copiar aqui dentro do nosso build XML, do projeto Demo5, tá? Bom, eu vou tirar essas dependências, tá? Nós não vamos utilizar essas dependências aqui nesse projeto. E como é que nós vamos chamar essa target aqui dentro desse arquivo build.xml? Bom, se nós observarmos aqui, nesse arquivo build.xml que foi criado pelo NetBeans, nós temos aqui algumas opções, tá? Então, por exemplo, a target pré-init, ela é chamada depois da inicialização das propriedades do projeto, ok? Então temos aqui o post-init. Quando que ela é chamada? Ela é chamada, no caso, depois, essa pré-init ela é chamada antes da inicialização, tá? A post-init ela é chamada depois da inicialização das propriedades do projeto. Então nós temos aqui a pré-compile, que ela é chamada antes da compilação das classes do projeto. E temos a post-compile, que ela é chamada depois da compilação das classes do projeto. Tá? Então nós vamos utilizar essa target aqui, menos post-compile, para poder chamar as targets que nós temos, que nós precisamos aqui para o projeto Demo5. Ok? Então nós temos aqui já um exemplo de como utilizar. Eu vou copiar esse código que nós temos aqui e vou colar aqui embaixo. Ok? Então, automaticamente, depois que o NetBeans compilar as classes do projeto, tá? E como nós vimos anteriormente, essa tarefa é realizada aqui pelo arquivo build implementation.xml, ele vai chamar aqui para a gente essa target menos post-compile. O que nós vamos fazer aqui nessa target? Bom, eu vou tirar esse código aqui que tinha anteriormente e vou incluir aqui o atributo depends, tá? Ao incluir esse atributo depends, nós podemos indicar as targets que serão executadas, que serão chamadas por essa target, tá? Então, uma delas será essa daqui, no caso, é a target que vai realizar a assinatura dos arquivos jars, né, das bibliotecas que fazem parte do projeto, ok? Que o projeto utiliza. Bom, então vamos aqui. Temos aqui essa target SignLib, tá? A descrição dela, ela vai realizar a assinatura de todas as bibliotecas que são utilizadas aqui pelo projeto, ok? Qual o procedimento inicial será realizado? Primeiramente, será copiado aqui para um diretório, tá? Copy to dir build SignLib. Onde que estão definidas, né, estas propriedades aqui? Bom, se nós viermos aqui novamente na aba arquivos, nós temos aqui o arquivo project.properties, tá? Então, essas propriedades, normalmente, elas são definidas aqui neste arquivo. Então, vamos voltar lá. Então, nós temos aqui a propriedade build, onde nós podemos verificar. Bom, essa propriedade build, ela não está definida aqui nesse arquivo de propriedades do NetBeans, tá? Então vamos aqui novamente na pasta do projeto, onde nós podemos ver aqui um outro arquivo, que no caso é o build.properties, ok? Eu vou abrir aqui este arquivo e aqui nós podemos verificar que nós temos aqui essa propriedade definida, tá? Então, build. O que nós vamos fazer? Vou copiar essa propriedade build e vou colar aqui nesse arquivo project.properties. Vou colocar aqui apenas um comentário. Propriedades OpenSwing.
O que essa propriedade aqui está dizendo? Que o build ele vai apontar para a pasta build, ok? Eu vou salvar esse arquivo e vamos aqui apenas fazer uma observação que nós poderíamos ter utilizado, por exemplo, essa propriedade build.dir, tá? Que está apontando aqui para a mesma pasta, né? Mas nós iremos utilizar aqui, manter a propriedade que foi utilizada lá pelo OpenSwing, ok? Bom, então voltando aqui no build.xml, vamos aqui verificar esse procedimento que está sendo realizado. Então ele vai copiar para o diretório build signlib, mas quem é signlib? Bom, nós temos também que definir essa propriedade. O signlib é o signlib, ok? Então vamos copiar essa propriedade aqui para o nosso projeto, tá? Eu vou salvar. Então agora nós já definimos aqui este atributo. Então será copiado para o diretório build signlib os seguintes arquivos, tá? Então nós vamos definir aqui um diretório, que no caso é o diretório lib. E quem é esse diretório lib? É a pasta lib. Então vamos definir essa propriedade aqui também em nosso projeto, ok? Então da pasta lib serão copiados todos esses arquivos aqui, no caso hsqldb.jar, entre esses outros. E onde está localizada essa pasta? Bom, no início do projeto nós criamos aqui a pasta lib e copiamos esses arquivos para cá, ok? Então temos aqui o hsqldb, temos o POI, o iText, Client OS, Common OS, Server OS, o Puller, jcalendar, o jnlp.jar, jnlp-server.jar e o Hessian. Aqui nesse script está utilizando o Hessian 3.1.5, tá? Nós não vamos utilizar esta versão. Como nós sabemos, para quem participou do projeto anterior, o Hessian ele tem um bug na versão 3.1.1, que é a versão que vem junto aqui com o OpenSwing. Tá? Nós temos aqui o 3.1.1. Nós não vamos utilizar essa versão, porque ela tem um problema no caso os VOs, onde nós temos um mapeamento de muitos para muitos, ou de muitos para um, ou de um para muitos, nós temos um problema com essa biblioteca. Então, qual arquivo que nós iremos utilizar? Bom, eu tenho aqui uma pasta que é do módulo Cadastros Base, né, do projeto da versão 1.0 do projeto T2TIRP, onde eu tenho essa biblioteca. Então, aqui dentro da pasta lib, eu tenho aqui o Hessian 3.1.6, ok? Eu vou copiar essa biblioteca aqui para dentro dessa pasta build, tá? Então nós temos aqui o 3.1.6. Eu vou fazer aqui uma outra modificação também nessa pasta de bibliotecas. Aqui ao invés de chamar somente de OpenSwing, eu vou chamar OpenSwing 2.4.5, tá? Para que a gente possa identificar qual versão que nós estamos utilizando dessa biblioteca, tá? Então dessa forma eu vou ter que realizar aqui também a alteração nas configurações aqui da minha biblioteca do OpenSwing, tá? Então basta eu alterar a pasta onde estão localizadas essas bibliotecas. Eu vou selecionar todos os jars que nós incluímos anteriormente, vou remover e vou adicionar novamente, tá? Projetos, bibliotecas, OpenSwing 2.4.5. Eu vou tirar o Hessian 3.1.1 e incluir o 3.1.6, ok? Vou aqui novamente em códigos-fonte e adicionar novamente. Ok. E aqui para a pasta do nosso projeto, eu também vou copiar o Hessian 3.1.6
3.1.6, tá? No caso, o projeto demo 5 lib. Eu posso até excluir essa biblioteca 3.1.1, tá? E agora sim, aí eu defino aqui que será copiado dessa pasta a biblioteca Hessian 3.1.6, ok? Vou salvar aqui essas informações. Bom, então o que eu fiz aqui nesse atributo copy, né, nesse elemento copy? Eu copiei para o diretório build, signlib, todos esses arquivos, né, que estão dentro aqui da pasta lib. Tá? Logo depois, o que será feito? Bom, nós iremos realizar a assinatura desses arquivos. Tá? Isso nós vamos fazer no próximo vídeo.